é a primeira letra do acrônimo, né? Pacif. O acrônimo é P-A-C-I-F. Pacif, né? O P é persona. Wellington, se eu te fosse falar, tem que fechar o programa agora em 30 segundos, porque vai acabar o mundo e nós temos que upar esse programa. Eu ia falar que talvez a letra mais importante é esse P. Que eu digo de resultado. Porque eu testei esse Pacif por curiosidade de nerd, né? Fui testando só essas Pela letras ciência, né? pela ciência, em nome da ciência. Testei elas isoladamente e eu achei que a que mais trouxe impacto por uma qualidade de resposta foi o P. Todas são importantes, tá? Todas tem que colocar. O resultado não sai bom se você não usar todas as letras. Mas o P é muito importante. E eu vou dar um exemplo bem maneiro para todo mundo assim. Ó, se o que você quer que essa IA faça você vai lá e define, eu quero que ele me analise esse processo aqui jurídico, por exemplo. Essa sentença aqui que o juiz deu. Se não fosse a IA, quem que te ajudaria com isso? Me ajudaria um advogado. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que falar para a IA, o que você quer que ela seja. É uma brincadeira de faz de conta. Então, a primeira coisa que você vai mandar ali no comando do P, persona, você vai criar a personalidade. Quem joga RPG sabe, né? Você vai criar o personagem ali. Então, por exemplo, eu fiz esses dias que eu queria fazer uma análise lá tributária, é uma coisa bem específica, né? Legal tributária. Eu comecei no prompt dizendo assim: você é o maior e melhor advogado tributário do Brasil, professor premiado, especialista, sempre atualizado, participando de todos os fóruns. Então, eu exagerei, né? Não precisa fazer tudo isso, mas é porque eu queria muito mesmo que eu tivesse a melhor resposta, a mais meticulosa. Quando você fala da personalidade, até a forma como ele vai falar com você muda. Então, a personalidade, essa skin, que é a primeira letrinha, que é o P, para mim é o ponto mais importante, Wellington. Mas né? Porque senão a gente vai ter sempre as respostas genéricas da IA, né? Então, o ponto aqui da persona é basicamente quando você limita ou detalha a forma que você espera que ela responda, é isso que vai de fato direcionar, inclusive, o teor daquela conversa. Ela vai ser mais técnica, se ela vai ser mais num tom mais bem-humorado, um tom mais solto, mais leve, mais profissional ou não. Então, esses pontos, de fato, se você não dá a clareza sobre quem é que vai responder ou quem é que vai de fato te auxiliar naquela tarefa, realmente fica muito difícil. Aí você vai ter respostas genéricas que você conseguiria com outra pessoa aleatória te respondendo. Claro, vai ter um embasamento ali, mas você não trouxe a tua especificidade. Porque se eu faço uma pergunta desconsiderando quem eu quero que me responda, ele não tem esse filtro, então ele vai dar um tiro de canhão. Exato. Agora, e aqui vale para os dois lados, tá? Eu posso tanto perguntar pedir para que a IA me entregue algo sendo super técnico, e eu também posso fazer o contrário. Eu também posso falar, cara, você é uma pessoa leiga que conhece o mínimo desse assunto. Como que você me ajudaria nesse ponto, entendeu? Porque esse é um ponto ao contrário que a gente faz, que quando você quer avaliar se a tua comunicação tá redonda, você tem que garantir que até o mais leigo consiga entender. Então, também tem outro lado. Então, se a gente não der, de fato, eu não vou usar a palavra contexto, porque o contexto está na sequência, mas se você não trazer essa situação, né, clara sobre quem que vai ser o teu ajudante, o teu auxiliar ali para poder te ajudar nesse assunto, realmente vai ficar difícil. E aí o resultado dificilmente vai ser aquilo que a gente espera. Wellington, e as crianças sabem fazer isso muito bem, né? Quando a gente era criança, a gente ia brincar, por exemplo, de jogador de futebol. Eu, quando ia brincar que eu ia ser Romário, Eu sou o Ronaldo. eu corria mais, entendeu?
Ou então, quando a gente ia brincar de policial, eu era o policial, o outro era o bandido. O cara que fazia o bandido já ia falar carioca, já ia, né? Ia usar uma pistola, entendeu? O Come policial ia ser mais. biscoito, pô. O policial ia ser mais sério. Então, assim, e de verdade acreditem que esse persona, ele não vai ser só uma skin de linguagem, a forma como ele vai te responder. Mas ele vai, inclusive, restringir a massa de dados que ele vai consultar. Então, quando a gente fala desses agentes de IA, né, e redes neurais, elas acabam, no caso desses agentes aí, que são os de conversa, chats, né, ele vai consultar a internet inteira. Quando você procura no Google, por exemplo, assim, qual é a altura de um mastro? Você escreve, qual é a altura de um mastro? Ele vai pegar naquela resposta lá, a primeira página, Zilhão de coisas, né? mas ele vai trazer a primeira página que é mais relevante e vai te dar aquilo como resposta. Agora, se você fala assim, você é um especialista em mastros e não sei o quê, ele vai pegar e vai restringir de toda a internet do mundo só todas as páginas e principais pessoas e vídeos e tudo que é relevante ao nicho especialistas em mastros. Então, quando ele vai te trazer essa resposta, ela já sai mais refinada. E ela está eliminando os ruídos de pessoas que não entendem e opinam sobre o tema. Né? Exemplo, quando você faz uma pergunta sobre um recolhimento tributário sem dar contexto, ele vai te trazer a média vai entrar G1, vai entrar blog de contador recém-formado, que vai sempre dizer para você o quê? Que você tem que recolher. Recolha os tributos, né? Agora, Importante. agora te dizer para você não recolher agora, que você pode negociar, que você pode rever as taxas, isso não vai estar num blogzinho qualquer. Então, quando você vem e cria a personalidade, você faz com que a IA refine os dados e aprofunde mais ainda a busca. Vamos dizer que ela tem um buffer pra gente falar aqui, né, me perdoe os caras de TI que eles vão falar que eu tô falando besteira, mas eu tô fazendo uma explicação para que todo mundo entenda. Se você tem um buffer, que é um espaço de armazenagem de 20 páginas para você fazer uma pesquisa, por exemplo, e você não me restringe, eu vou trazer as primeiras 20 ou as mais relevantes em termos de audiência que pessoas entram, e vou pegar as respostas e fazer uma média das 20 e vou te responder. Quando eu restringo isso para um outro filtro e digo assim, só os especialistas e blogs que tratem desse tema tributário, eu já vou fazer a pesquisa de uma coisa mais nichada. Então, teoricamente, o mesmo buffer está sendo utilizado. Se eu não restringo, eu vou ter coisas de péssima qualidade dentro dali. Faça você mesmo, pessoal, aí um exemplo, né? Fale assim, você é Tolkien. Poxa, cara, eu nunca pensei nisso. Você é o Caramba, Tolkien. eu devia ter feito isso pra criar um Devia ter RPG, né, feito cara? isso, cara. Pra Né? gente Daí o que criar um vai RPG. acontecer? Em vez de ele pegar tudo que tem hoje sobre mundo de fantasia, sobre Dungeons and Dragons e talvez Tolkien estivesse dentro desses 20 espaços, fosse 2 ou 3, quando você fala você é Tolkien, ele vai trazer toda a livografia, historiografia, discografia do Tolkien dentro da base. E coisa que você demoraria muito tempo para consultar, ele vai consultar assim rapidão. Então, o P não é à toa. E as crianças sabem muito bem, porque quando vai brincar, você cria personalidade. Então, eu acho que a personalidade também você tem que usar um pouco de inteligência, né? Tipo, você é o maior especialista em pregos. Não é assim, né? Que se fala, pô. Não, você tem que falar assim, poxa, você é um engenheiro civil, especialista em obras. Então, pensa bem o contexto, quem seria o profissional que poderia te ajudar? E daí, né, não vai falar nome, né? É o Elon Musk, não. Um empresário, dono de uma grande startup, um dono de uma fabricante de automóveis. Né? Você tem que trazer uma coisa, o que ele é, não o nome dele. Talvez isso não seja tão eficiente. Né? Você tem que trazer, de fato, informações ali da construção daquela personalidade. A gente gastou muito tempo no P, Wellington, eu queria falar todas as outras letras para a gente não Uhum. deixar a audiência na suspensão, e daí a gente vai comentando as demais letras na sequência. Pode ser assim?
Pode ser sim, mas isso aí é pra você aprender a lidar com ansiedade. Põe aí uma persona aí, eu sou uma pessoa super Eu sou paciente. pessoa, eu sou pessoa ansiosa e eu tenho dificuldade pra poder pra ouvir as pessoas falando. Então, gente, o Pacif, que é um template de prompt, está baseado, né, nas letras A, P, A, C e F. O P é de persona, o A é de audiência, o C é de contexto, o E é de intenção e o F é de formato. O de persona a gente já falou, então se eu já fui e defini a entidade, a personalidade da pessoa que vai me responder, que o chat GPT vai emular, né? O próximo é a de audiência, é para quem você está direcionando o conteúdo. É importante a gente definir o público-alvo, né? E aqui, ouvindo um pouco do que a gente tá comentando, isso aqui são basicamente os pilares da comunicação, né? Então, Sim, a gente são os deveria usar isso no pilares, dia a dia com seres humanos também, né, Wellington? são os Eu acho que ia pilares da ser a comunicação conclusão. assertiva. Ia ser a conclusão do nosso programa, né? Já vamos fazer agora. É verdade mesmo. Tem gente que E, precisa usar o Pacífico no dia a dia. e quando a gente tá falando aqui da audiência, porque, cara, o teu discurso é completamente diferente de acordo com o público que você tá, com quem você tá se direcionando. Então, se você tá falando, por exemplo, com gestores, cara, você vai ter um tom de maturidade diferente ali. Se você tá falando com o analista é outro, se você tá falando com o estagiário é outro, e isso, Direção, CEO, diretoria né? é outro, executivo é outro. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, aqui, por mais óbvio que pareça, as pessoas não colocam isso na pauta. E isso vale não só para o prompt aqui, mas para quando você está montando a apresentação. Você não Sim. monta a apresentação igual ali de resultado para um CEO, para um diretor que tem Ou para uma 5 equipe, minutos para ver a tua apresentação, ou para equipe ou vai operacional. inteira. Né? Você vai ter mais tempo ali. Então, a audiência é super importante também. Então vamos só conectar. Eu peguei muito exemplo lá do Tolkien e tal. Vamos dar um exemplo que se conecte do começo ao fim. Então, persona. Vamos falar que seria assim: você é um especialista em processos, especialista em qualidade e melhoria contínua. Então você acabou de dar a personalidade para IA. Quando você vai falar audiência, você diz assim: você precisa preparar um material, me auxiliar na construção de um material, de um treinamento, para o nível diretoria de uma multinacional, por exemplo. Mas você acabou de falar assim, o que é o foco? É para a diretoria, né? Uhum. Contexto, que a gente vai, já acabei falando um pouco do contexto Uhum, ali, né? uhum. A próxima letra, que é o C de contexto, é qual é o cenário ou situação em que a resposta será usada. Então, refazendo de volta o prompt, né? Você é um especialista em melhoria contínua, que vai atuar junto ao público diretoria. Contexto: iremos construir um treinamento que tem como objetivo desenvolver técnicas de melhoria contínua. E esse é o próximo passo. Essa é a intenção, É a entendeu? Aí intenção. eles jogam na sequência. O I, intenção. A gente não consegue, a gente fica treinado, não tem como. É intuitivo, né? Intenção, o que Uhum, você espera do resultado. E o F, que é legal. Muita gente para e não faz o F na hora que vai montar o prompt. uhum. Que é a forma ou estrutura que você quer receber a resposta. Porque ele faz, às vezes, umas coisas meio assim, ele escreve uns textos, põe uns tópicos. Às vezes você fala assim: olha, eu quero que você me ajude. O F final, né? Seria. Vou montar uma apresentação, então. Peraí, vamos fazer desde o começo, né? Eu sou você é um especialista em processos. Iremos lidar com o público diretoria, com o objetivo da construção de um treinamento. Ou precisamos resgatar, que é a intenção, resgatar o pensamento PDCA e Lean para que os diretores tenham capacidade de cobrar a transformação cultural dentro da sua empresa. Preciso que você me entregue e me ajude a estruturar uma apresentação de PowerPoint. Como você não pode criar os slides, né? Me dê os tópicos, os 3 tópicos que eu preciso abordar em cada um dos slides de uma apresentação de 20 slides. Então você está dizendo para ele o que você quer. Super específico. Tem que Super ser super específico. específico. Agora, se você fala, não, então não é uma apresentação, Albino. O formato, eu quero que ele monte para mim um PDF, que vai ser um artigo. Então, escreva um artigo de 20 linhas. Ah, não, mas eu quero um artigo com Isso. case. Então, um artigo com Com o case de 20 case. linhas É isso. e o case que precisa ser realizado em equipes de 5 pessoas.
Se você não faz isso, fica que nem o vídeo do menininho lá em espanhol que fala assim, la hola com a cara sorrisa. Não, eu disse na hola, que na verdade você fica falando e a IA fica tentando o que ela pode sem você ter dito o que você queria. Ela vai se esforçar, ela não vai deixar de te entregar. Não, Não, é isso. E o grande ponto é mais que a gente garanta que a gente está sendo super específico na maneira que a gente está pedindo. E não tenha vergonha de pedir, não, cara, porque ele vai fazer, tá? Ele não reclama. A IA não reclama, cara, ela faz tudo que você pedir. Então, aqui tem uma questão é que é da gente saber de fato o que a gente precisa. E esse é o exercício, às vezes. Porque escrever no na papel maioria. antes de falar com ela, né? É o nosso plano, cara. Porra, eu preciso fazer esse material aqui, cara. E olha que bênção, né, cara? Se fosse isso há, sei lá, 10 anos atrás, cara, a gente ia ter que fazer na mão essa porra sozinho, entendeu? Tirar da nossa cabeça. Exatamente. Ia ter que rascunhar sozinho, rever o roteiro ali sozinho, cara. Agora tem ferramenta para poder ajudar a gente. Então, isso aqui tem uma outra mensagem que imagina, olha, a gente está usando isso aqui para poder montar um material para a diretoria, e aí o nosso suco aqui, a nossa diferença, vai de pegar isso aqui e refinar, né? Então, porque não vai pegar esse negócio aqui para o negócio que a IA cuspir ali para você usar como referência, mas aquilo é um plano, é um plano de fundo já, entendeu? O esqueleto já está pronto. Tá pronto. Então E baseado nesse esqueleto que eu queria dar 2 super hacks aqui. Um super hack que tem a ver com esse que você acabou de falar, esqueleto, que às vezes eu uso. Eu abro um outro agente, às vezes pode até ser de outra empresa, e falo assim, ó. Eu pego, se aquele prompt lá, o cara era um especialista em processos, esse prompt agora eu ponho assim: olá, vou usar de volta o contexto, você é um gerente de especialistas da área de processo. Você é um gerente de uma Big Four e é responsável por revisar o trabalho de um especialista de processos. Aí eu passo o mesmo contexto para ela e falo assim, na hora do final, que é do formato, eu praticamente uso o mesmo passivo, só que no formato, em vez de eu pedir para ela criar, eu falo assim, posso avalie. anexar aqui o trabalho que o analista fez e você pode revisá-lo e melhorá-lo? Cara, aí é infinitas Não, possibilidades, velho. mas é isso aí. Esse é o Você grande usa ponto. uma IA melhorando a outra, cara. Então vai ficar muito top. Esse é um hack que eu queria passar. Não, e é Eu super uso. importante. Eu tenho usado isso já desde que eu gosto de mexer com essas coisas, né? Mas especialmente quando a gente está criando muita coisa, normalmente a gente tem muita validação para ser feita, gera muita dúvida. Então É, colocar meio que uma IA para conversar com a outra, ou a mesma IA ali em agentes diferentes, em telas diferentes, em situações diferentes ali para poder confrontar o que ela mesma fez, é algo que é sim. super interessante, cara, porque ali não tem preconceito, entendeu? Ali ele vai Não tem. sempre, é claro que às vezes vai trazer algum ponto ou outro ali, mas aí você vai Você da tua julga. criatividade, né? Vai Né? da tua criatividade e da tua avaliação ali também. Só que aí eu vou trazer o meu ponto aqui, que é você tomar cuidado para você não ficar preso nesse looping, tá? É, Ficar porque, lambendo o negócio, né? cara, porque aí o cara vai ficar ali em cima da parada ali, fica difícil, entendeu? Agora vai ficar. Eu gosto, ele acha muito legal colocar uma IA pra discutir com a outra. Até que o negócio não fica pronto. Entendeu? Não, Então, assim, não fica não. tem que andar. E assim, pega aqueles pontos ali, e a hora que você tiver convencido daquilo, faz. E se você ainda quiser dar uma melhorada, pega o teu arquivo que você acabou de fazer, sobe ali, porque em qualquer uma delas dá para você subir arquivo, e depois que já estiver pronto com a tua visão, ele pede para ela avaliar, entendeu? É, E aí faça isso com a consciência de que nunca vai estar perfeito. A cada vez que você pedir alguma coisa, ela sempre vai trazer uma crítica diferente, que é que nem nosso é, chefe, cara, é a mesma coisa. mesma coisa. Enquanto o cara tiver tempo para poder mexer na tua apresentação, ele vai mexer, cara. Então não esquenta a cabeça com isso. Só Uma, garanta que tá conciso. uma coisa que eu faço também, às vezes, e eu acho que é até melhor do que ficar nesse espelho de revise para mim e veja o que tá de errado, eu já direciono assim, eu queria que você revisasse e deixasse mais formal. Mudar o Daí tom, né? ele refaz e muda um pouco, deixa mais formal. Eu quero que fique mais exato, eu quero que fique mais gráficos, eu quero que fique com mais imagens, eu quero que traga metáforas. Então você pode ir refinando isso, não na primeira, que talvez que é a dica que eu queria falar agora, que é a construção do prompt inicial do Pacif. Toma cuidado, pessoal, porque não dá para tu escrever
cada uma dessas letras um comando. Senão ele já sai fazendo. Tem que escrever tudo no mesmo parágrafo. Se você escrever, você é um especialista, enter, ele já começa a falar um monte de coisa para ti. Então você não pode deixar ele perder o processamento dele. Escreve o que for o comando num parágrafo só. Essa história inteira do Pacific é você é. Aí tem que exercitar o poder de síntese, né? Você consegue escrever um parágrafo, nem que tenha pontos na mesma linha, né? Que você estrutura esse Pacific começando na persona e terminando lá no formato, faça isso. Né? E já até diga assim, às vezes você fala assim, ó, e se for para mandar um arquivo, assim, eu vou mandar agora um arquivo para você. Senão ele já sai fazendo. Ele é o desesperado, o dedo nervoso. Então você tem que escrever isso tudo, né? E quando você ele te dá a resposta, você pode dar uma tréplica ali, você pode falar assim, me deixa mais formal. Não queira fazer tudo apesar de que o comando tem que estar tudo no mesmo parágrafo, não acredite que a entrega vai vir boa já de primeira. Nunca vem, cara. Nunca vem. Você precisa também olhar ali e refinar. Você precisa dizer assim, olha, deixa mais formal. Ó, faltou um slide. Ó, cria mais um slide entre esse e esse. Né? Força ele a fazer isso. E quando eu tô falando de criar slide aqui, tá, gente? A maioria dos agentes, eles não criam os slides. Ele tá criando roteiro para você montar a apresentação. Coisa que depois a gente vai apresentar mais para frente, como o Gama, que você pega esse roteiro, joga lá no Gama e ele faz o PPT para ti. Isso é qualidade demais. Isso, isso é Só que é o que maravilhoso. história, o Gama, se você não tem um bom roteiro de apresentação, tu vai montar uma Ah, merda fodeu, de não serve pra apresentação. nada. Não serve pra nada também. É É. bem isso. Bom, da minha parte aqui de dicas finais aqui, é só pra gente garantir que o planejamento do roteiro seja importante. Tá? Garanta que você sabe muito bem qual é a entrega que você precisa fazer. Porque senão o passivo também não vai servir pra nada. Se você não sabe o que está pedindo, cara, você pode seguir cada um dos pontos aqui e falar 5 porcarias pra ele poder fazer, entendeu? E aí você vai ter um resultado que também não vai atender. Então, reflita se de fato a tua entrega tá clara para você mesmo. O que você precisa entregar também tá claro para você. Reflita se você tem clareza sobre isso. Então, a hora que porque imagina o seguinte, eu tenho que montar um material. Cara, que material que você quer? É um doc? É um Excel? É um PDF? É um PowerPoint? Cara, imagine como que. E aí vem um pouco do planejamento da entrega. Que eu acho que isso é um ponto que as pessoas negligenciam muito. O cara quer sair fazendo. E aí é onde você começa a patinar, cara. Então, a minha sugestão aqui é que você planeje o teu roteiro antes de você usar a ferramenta. E aí um ponto que é algo que a gente tem acreditado muito, e eu tenho conversado com o CEO da empresa que eu trabalho, ele falou, cara, a gente vai montar uma estrutura que são de IAs conectadas, e o nosso time vai ser um comandante de agentes. E isso vai acontecer, cara, em 90 dias, entendeu? Então vai ser um troço que vai tá rodando. Então você vai ter um agente que faz uma coisa, outro que faz outra, cara, o negócio vai estar integrado, uma coisa começa, outra termina ali já. Então, se você não tá preparado para esse movimento, corra. Corra, cara, porque ainda dá tempo, cara, mas corra, tá? Vai chegar em Corra. todos os postos de trabalho, né? Vai, em todos, cara, em todos. Não subestime isso, tá? Eu acho que o ponto que eu ia trazer, né? Porque eu acho que no bloco anterior a gente deu boas dicas, né? É dizer que, um pouco alinhado com o que o Wellington está falando, você pode hoje, dependendo do timing que você está vivendo na tua posição, na tua empresa, usar isso como um grande diferencial competitivo de produtividade, tá? Principalmente porque, sei lá, 90% das pessoas que trabalham em áreas de administração, ADM, área ADM, né? Não fala que é área de administração, né? Incorreto falar isso. Seria o pessoal do ADM, suporte, escritório e tal. Sei lá, 90% do nosso tempo a gente passa fazendo PPT, né? Eu, graças a Deus, na empresa que eu E trabalho, não respondendo tem. e-mail, né? Respondendo e-mail. Respondendo e-mail. Eu, graças a Deus, na empresa que a gente trabalha, não temos esse mal. A gente não gasta tanto tempo com PPTs assim. Graças a Deus. Mas é uma raridade. Você usar um agente desse para estruturar uma apresentação, você usar um outro agente para revisar e melhorar, você vai pedir para mudar, e um Gama para montar a PPT, você está falando aí de apresentações como eu e o Wellington fazíamos lá na Votorantim, que a gente demorava 5 dias na melhor das hipóteses, já chegou até 20 dias, um mês praticamente fazendo uma apresentação, mas vamos falar de 5, né? Você está falando agora aí com esse agente aí de coisa de 2 horas, refinado.
pronto para apresentar. E revisando, né? Tudo Revisando. o nosso trabalho ele é muito mais de revisar input, cara, do que de fato de meter a mão para fazer, entendeu? Exato. E isso é outra vida, cara. É outra vida. Não Então, tem nem assim, comparação. se você quer usar isso como uma ferramenta de produtividade para você dar uma guinada no volume de entregas que tu faz e na qualidade, ótimo. Mas existe essa iminência de modelos de negócio que vão ser aplacados com isso. Você está falando disso, mas eu, há uns meses atrás, estava ouvindo da boca de um CEO de uma empresa de cobrança ativa que usa WhatsApp, são as novas áreas, empresas de cobrança que não tem mais telefone, não liga para mais ninguém, é tudo por Zap, onde ele estava falando que a existência da IA lá no dia a dia não era mais uma alternativa. Então, olha só o perfil. Se você pegar uma empresa típica de cobrança, que você tem um call centerzinho ativo, né? Sei lá, umas 20, 30 pessoas ligando o dia inteiro e ouvindo besteira de gente tentando cobrar para um exército de robôs ativamente ligando, e você ter pessoas que estão reescrevendo script, tem gente que está avaliando taxa de sucesso, tem cara criando hipótese, testando, tem gente que está entrando em segunda camada, porque às vezes o robô conseguiu virar e o cara quer fazer a negociação, o robô não consegue avançar dali, entra pessoas. Então você tem um modelo de negócio sendo todo modificado por causa da IA. Então, o cara que era o baby boomer aí, que cobrava ligando, não vai mais existir, Wellington. Então, enquanto você tá achando que é só um diferencial competitivo de produtividade para você, você tá numa ilusão temporária aí de que tá tudo bem. Mas isso pode mudar a qualquer momento e você ser carta fora do baralho. E é assim, você tem que correr logo. E eu acho também, Wellington, que veja, nós aqui dando o exemplo do Pacif, a gente não conseguiu, é, no nosso exemplo, se conter e avançou nas próximas letras, porque é tão lógico, e acho que a grande maioria das pessoas, eu posso te afirmar, sem medo de ser feliz, que 9 em cada 10 não sabem fazer um comando desse. Então, imagina os coitados que sofrem na mão de gente assim. Wellington, as pessoas não sabem pedir. As pessoas não sabem pedir. Então, isso veio só para separar de vez assim, o joio do trigo de fato. Esses caras aí não sabem pedir, cara. Então, eles não merecem usar as ferramentas. Sabe? Até, claro que não é um exemplo tão feliz de dizer, mas, por exemplo, meu avô, ele trabalhou na construção das primeiras máquinas de celulose da Klabin, lá em Telêmaco Borba. E depois ele participou também das primeiras máquinas lá na Suzano Report, na cidade de Suzano. E quando eu tava vindo, eu não sei se é a máquina 3 ou 4, ou era a 5, agora eu não sei qual era a máquina, que era toda computadorizada, o meu avô falou assim, ih, gente, vocês não vão saber operar essa máquina. Eu acho que ele tinha ido lá na Finlândia para ver o funcionamento desse equipamento. E ele falou assim, vocês não vão operar, não vai ter ninguém operando essas máquinas. E daí meu avô logo se aposentou e saiu, ele não viu isso, né? Acho que chegou a ver a máquina começando a operar tal, mas ele estava se aposentando. É exatamente isso. Porque hoje, se você for lá hoje, lá na Suzano, são todas máquinas muito mais avançadas que essa máquina 4. E aqueles operadores que quiseram ser resistentes e queriam operar na manivela, eles foram eliminados, Wellington. Não a pessoa, mas a função. A função vai ser eliminada. Então não adianta vocês aí ficarem contra e não se preparar. E parar, tira da cabeça esse negócio de que ficar mexendo em chat GPT é coisa de fazer estúdio Ghibli. Não é. Não recrimine também quem fica brincando lá, porque o cara tá aprendendo. Eu também, em 1993, ficava abrindo e fechando o Paint dentro do Word. Fazendo bandeira, tá ligado? Eu também fazia isso. E hoje eu tenho a familiaridade de mexer no PC, porra, né? Então, assim, às vezes quando a gente não sabe, a tecnologia chega antes do uso, a gente tem essas demonstrações de inutilidade, mas ela logo se torna útil. Então, não fique com preconceito de falar assim, eu não vou mexer em ChatGPT porque isso é coisa de fazer estúdio Ghibli. Comece a mexer o quanto antes, aprenda o Pacif, comece a utilizar em coisas no seu dia a dia, que nem, pô, a primeira vez que eu mexi no Excel,
eu montei as escalações dos times do FIFA 98. Por que eu fiz isso, Wellington? Eu não tinha nada que Por que no fazer. Excel, cara? E por que no Excel? Mas isso me fez ter Por que, cara? uma familiaridade com o Excel no futuro, né? De alguma forma, não servia para nada, mas depois eu saí na frente. Então, aprendam a mexer, façam o Pacif, de repente, na sua lista de compras de uma festa, na sua compra de supermercado, na sua viagem, e, Roteiro de e daí viagem, mas começa da sua vida, nas coisas básicas do dia a dia da sua empresa, e daqui a pouco, quando você tiver realmente um desafio para testar isso, você vai colocar em prática. e pense em coisas, em tudo, cara. Porque hoje, imagina o tempo que tem. Vamos usar o custo de oportunidade aqui do nosso dia a dia. Uhum. Então, o custo de oportunidade aqui, ele é calculado com base no tempo que você leva versus o quanto que você tira de retorno daquilo. Então, Isso. quando você fala que o custo de oportunidade ele é benéfico, quer dizer que, cara, eu posso colocar a minha energia aqui porque o tempo que eu vou colocar aqui é melhor do que o tempo que eu empregaria fazendo outra coisa. Isso. Então, imagina o seguinte: se você tem uma atividade que você leva, que precisa de um certo esforço, e você leva hoje 1 hora para fazer, testa. Testa colocar ali para você, vai levar 5 minutos para você contextualizar e usar o Pacif aqui para poder para poder trazer a situação ali para a ferramenta e dá um play e dá um enter, cara, para ver o que sai. Só para você tomar um susto e você ver que o cara vai entregar tudo que você já faz. Exato. E tirar esse preconceito. Ah, eu já pedi esses dias e ele me trouxe um negócio genérico. Mas é porque você pediu errado, Wellington. O pedido foi genérico, possivelmente também, tá? Então, quanto Cheat in, cheat out. cheat in, cheat out, cara. É isso, cara. Não adianta. Então, teste, e vai testando mesmo, porque a hora que você vê, cara, o negócio que você levava 1 hora pra fazer, vai levar 5, 10 minutos. O negócio, e assim, pra tudo. Pra tudo. E esse é um negócio que eu tenho percebido. Eu trabalho em empresa de tecnologia e eu passo pelos devs ali. Todos eles, a segunda tela, estão com o chat GPT aberto, ou com o Manus, ou com o Grok lá do Elon Musk, cara. Todos eles estão com uma IA aberta do lado. Eu tô passando pelo lado da galera do PCP e produção, todo mundo tá com o chat GPT aberto do lado. Então, cara, tá Tá todo na mundo hora. usando, cara. Tá na hora, né? Assim, se você sair, furou a bolha da programação e entrou no dia a dia das pessoas, cara, é time de marketing usando, é comercial usando, é todo mundo usando, cara. O errado é você que não usa, tá? É, isso Porque aí. se você não tá usando ainda, cara, ainda dá tempo, mas corra, comece a se mexer, porque depois não dá, depois, cara, a hora que você sentir a necessidade de usar, aí já foi. Aí Já era. Perdeu aí o bonde, já perdeu perdeu o tempo. bonde, perdeu o bonde. A gente fica com o compromisso aqui de fazer um vídeo. Vamos Rodando um fazer, eu vou prompt. fazer, eu vou fazer. Rodando um prompt para que o Me pessoal cobre nos veja. comentários, a gente lá. Cobre que eu vou fazer. Eu vou E a fazer. gente pode fazer, inclusive, esse exemplo que a gente fez aqui. Ou então, melhor ainda. O próximo programa que a gente fizer a continuação de DJ de PowerPoint, que vai ser o DJ de Gama, sei lá. Uhum, uhum. A gente vai fazer com o Pacífico, a gente vai fazer A gente com, já com... faz um Pacif, faz o Gama e faz um PPT do começo ao fim com vídeo e tudo. Vamos fazer isso? Boa, boa, de acordo. 100% de acordo. Dale. Beleza, então. Tchau, pessoal. Boa noite. Tenha uma boa vida, meus caros. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau.